Boa noite, mulheres do alto, boa noite! Estamos juntas no nosso devocional ao vivo de sábado. Graças a Deus por isso. Como que vocês estão, meninas? Oi, Débora, tudo bem? Boa noite, Pamela. Tudo bem, Beth, Luana? E aí, meninas, como que vocês estão? Oi, Mari, tudo bem, meu amor? Como que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Oi, Oneide, boa noite. Vamos chegando para o nosso devocional ao vivo, né? Hoje ainda no horário que a gente tem feito há algum tempo, né? Das 11 horas. E pensando, meninas, o que nós vamos fazer com o nosso horário do devocional. Oi, Marilza, boa noite. Mas vamos esperar chegar mais mulheres, daí eu já falo sobre isso, tá bom? Como que foi a semana de vocês? Vocês conseguiram tentar agradar o Espírito Santo de Deus? Como que foi isso? Nice, Keila, boa noite, meninas. Como é que foi? Angélica, boa noite. Vocês conseguiram durante o dia pensar: ai, vou agradar o Espírito Santo. Ai, eu quero agradar o Espírito Santo. Essa minha atitude vai agradar ele ou não vai agradar ele, né? Vou deixar de fazer porque não vai agradar ou vai agradar ele e tudo mais, né? Então, como que foi essa questão com vocês? Ou foi tão corrido que não deu nem para pensar muito, né? Que às vezes acontece também. Na minha semana, eu pensei em alguns momentos, sim. Todos os dias de manhã eu penso e eu falava: Senhor, eu quero te agradar. No dia de hoje me ajuda nas minhas decisões, nos meus aconselhamentos, nas minhas palavras. Tudo em mim venha exalar o Senhor e que eu possa te agradar. Tô bem, graças a Deus. Que eu possa te agradar de alguma maneira. E a principal maneira é com as minhas atitudes. Né, meninas? A forma que a gente tem e pode agradar a Deus, como que eu posso dizer assim, todos os dias e de uma forma prática e efetiva, são com nossas atitudes, com nossas escolhas, com tudo que há em nós, sabe? A gente pode agradar a Deus, não só com coisas isoladas. Eu acho que é muito mais eficaz com uma constância, com coisas durante o dia a dia normal de uma vida prática minha e sua, né? Jaque, Andréia, boa noite. E se a gente tem isso no nosso coração, se a gente dá a devida importância, se a gente, né, fala: puxa, eu preciso agradar a Deus, eu quero agradar a Deus, eu entendo essa importância, eu tenho esses valores e não abro mão deles, aí a gente vai realmente agradar o Espírito Santo, né? Sassá, boa noite. Boa noite, Luzeni. Amanda, as meninas que estão chegando. E fora isso, né, meninas, nós precisamos decidir o horário do devocional. Confesso para vocês que eu tô incomodada com isso. Falei para vocês, né, no devocional passado que eu estava incomodada com isso. E eu pedi a Deus, mas eu não tive certeza de horário. Meninas, me passou até assim, perto da hora do almoço, depois 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite. Então, como eu não cheguei em nenhuma definição, permanecemos nesse até que o Senhor traga paz para nós de qual horário seria bem bom para a gente fazer o devocional. Inclusive, algumas mulheres me sugeriram e eu gostaria que vocês que estão aqui, se puderem colocar aqui, né? Lari, tal horário seria bom para mim. Isso é bem importante, tá? Quando eu não consigo ouvir com muita clareza da parte do Espírito Santo qual é o horário que ele quer, igual quando foi para fazer esse horário, eu ouvi com muita clareza. Entendeu? Ouvi com muita clareza. Agora, quando eu não consigo ouvir com muita clareza qual é o horário que o Espírito Santo quer, eu pego e eu não vou tomar decisão, eu vou esperar. Não é verdade? Então, você que tá aqui já ao vivo, se você já puder colocar: Lari, tá bom assim? Ou tal horário seria melhor? Vai ser muito bom, tá bom? Vai ser muito bom, vai ajudar e tudo vai ser orado. Esse de agora, né?
Agora que eu percebi que eu entrei 11 horas, era 11h30, né? Gente, eu não tô falando pra vocês, eu tô com problema com horário. Eu estou com problema com horário. Inclusive, Sassá, se você puder pôr ali no nosso núcleo. Então, pois é. Você sabe que eu também já pensei nisso, Mari? Porque daí, por exemplo, se é 8 horas ou 10 horas, às vezes as pessoas estão fazendo alguma coisa, estão comendo uma pizza, estão não sei o quê. Então, por isso que eu não consegui decidir ainda. Eu sei que quando vier a decisão, assim, a certeza, a minha vida eu ajusto para isso, entendeu? A minha vida eu me ajusto para isso. Lembra quando a gente fazia de manhã? Então, eu ajusto a minha vida para. Se o Senhor falar, Lari, eu quero que seja 6 horas da manhã. No sábado vai ser mais um dia que eu vou acordar às 6 horas da manhã e fazer. Não tem problema. Ah, então tá. Glória a Deus. Tá, obrigada. Mas se não for, eu não tô com certeza ainda, sabe? Então vocês... Olha aí, a Angélica entrou porque foi mais cedo. Então, aí a questão é 11 horas, 10h30, 10 horas. Passamos para de manhã, né? Isso, ajuda a chamar as mulheres, a gente precisa movimentar, sabe? A gente precisa ser esse agente que fumega, entendeu? Que incentiva, que dá aquele ânimo para estarem aqui 21, 22, 23. Porque 23 estou dormindo, entendi. Ai, que difícil, né, gente? O que eu sei é que nós nunca vamos agradar a todas. Exatamente, também penso nisso, Andréia, entendeu? Mas a verdade é que nós nunca vamos agradar a todas. É por isso que eu aguardo sempre a certeza que o Espírito Santo dá. Porque daí, né, se a gente agrada a ele, tá tudo bem. Nós aqui nos ajustamos e vamos pra frente. Então, nos ajudem nisso, vocês podem falar comigo, com as meninas do núcleo. Ai, seria tão bom tal horário, mas eu já vi que a maioria aqui, 11 horas é um bom horário, a gente não acaba tão tarde, né? Mas vamos ver aí como que nós vamos fazer, tá bom, meninas? O Senhor tem mais coisas para falar conosco? Exatamente. Então, pois é, tem isso, tem tudo isso, né? Eu preciso decidir isso, nós precisamos. Então, vocês estejam intercedendo por nós. Eu já pedi para as mulheres do núcleo ali, para a gente estar orando, para a gente estar juntas, porque algumas vezes o Senhor não vai falar assim diretamente comigo, mas vai falar com vocês e com elas, e eu respeito e tá tudo bem, né? E a gente segue em frente. Então, meninas, recebi alguns recadinhos do devocional de ontem, da Dani, que foi uma bênção, e eu gosto porque, ai meninas, sério, eu espero o devocional de sexta, porque, que bom. Eu espero o devocional de sexta, porque eu ouço as mulheres do núcleo junto com vocês. E como nós temos sido alimentadas, né, gente? Como que a gente vê que cada uma carrega mesmo uma porção do céu. E você também carrega. E nós precisamos umas das outras. E isso é maravilhoso. E para quem não lembra, para quem não sabe, ou para quem chegou aqui depois... as mulheres do núcleo começaram a trazer a palavra para nós na sexta-feira também, por um episódio que o Senhor trouxe. Eu fiquei sem voz. Eu simplesmente fiquei sem voz. Eu não consegui fazer o devocional. E se eu não me engano, aquele dia foi a Penha que fez. Não tenho certeza. Eu acho que foi a Penha que fez. E ela pegou e eu ouvi aquele devocional e eu me senti tão bem de ouvir alguém, porque sempre sou eu falando, né? Eu ouço outros pastores, mas eu ouvi do nosso devocional, do nosso grupo, né? Então, foi a Penha, E daí eu peguei, sexta-feira não é ao vivo, tá? É o que a gente ouve no áudio mesmo, só que daí não sou eu, não é a minha voz, é o rodízio entre as mulheres do núcleo. E daí... eu ouvi aquilo e foi muito bom para mim. Eu fui consultar o Espírito Santo e falei, Senhor, que bom que foi, o que isso aqui que faz? E daí ele falou muito claramente para mim que ele queria que elas começassem a falar. E daí já veio a estratégia, e já veio assim... Então, sabe assim, quando é dele? Já vem, já acontece, já vai, já a coisa anda e todo mundo gosta e pronto, né? Agora,
a gente precisa disso pro horário também. E vamos indo, né? A gente vai. O que não dá é pra parar. A gente não vai parar e vamos pra frente, tá bom? Então eu quero orar pra gente começar o nosso devocional de hoje. Você fecha os teus olhos e ora daí também. Entra na conexão, não se distraia. Esse momento você tá aqui, está deixando de dormir, você tá deixando de fazer alguma coisa. Oi, querida, tudo bem? Você tá deixando de fazer outras coisas pra estar aqui, então não fica voando, né? Esteja aqui, mas antes eu quero contar pra vocês, que eu falei voando, eu me lembrei. Gente, eu e as meninas, nós tivemos um livramento hoje, a gente é tão grata a Deus e a gente fala assim, Deus é Deus, né? Quarta-feira foi aniversário da Raíssa, a minha do meio, e daí a gente falou, vamos, ela não queria uma festa, nada. Ela tem uma melhor amiga aqui, uma assim, ela tem amigas, mas essa uma que elas têm muitas ideias em comum e realmente ela é muito querida. E ela pegou e falou, ela falou assim, mamãe, eu queria pegar, né, a Maria e a gente ir no Beto Carreiro, que é aqui perto, né? Eu falei assim, então tá. Daí eu comecei a ver e tudo, daí fui ver a previsão do tempo, era chuva, né? Inclusive agora aqui tá chovendo. Chovendo, vento, frio. Aí, não igual Curitiba, mas tá mais fresquinho. Aí eu falei, filha, a previsão é 80% de chuva. Não é legal ir no dia de chuva no Beto Carreiro, porque a gente quer aproveitar tudo. Tá aqui do nosso lado, a gente pode ir outro dia. Aí tem aqui um lugar que se chama Move. Eu não sei se tem em Curitiba, eu não cheguei a ver, ou se tem na sua cidade. Que, assim, as coisas são meio neon, assim, com várias camas elásticas, várias. É um espaço bem grande, assim, daí com camas elásticas, com coisa de pular, daí depois um outro espaço para fazer tiro a laser. E ela já queria ir nesse, eu não tinha levado. Eu falei, filha, o que você acha de ir lá no Move? Eu falei assim, então vamos. Beleza, a amiga dela veio dormir aqui em casa, tá aqui desde sexta, né? Quarta-feira a gente teve o nosso momento com ela, bolo, docinho, as homenagens, oração, tudo aquilo, né? Então, é bem legal, né, Tati? Eu achei super legal, gente. E daí ela já tava querendo ir lá, tudo, e não deu certo. Daí eu falei, filha, então vamos lá no Move, porque é coberto, tudo, né? Então, mesmo com esse tempo aqui, que legal, não sabia que tinha, que massa, gente. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu achei super legal, se vocês já foram, né? Aí eu falei assim, então daí vamos eu vou com as meninas, né? A Rania não queria ficar lá pulando, daí eu falei, a Rania fica comigo, mas depois ela já chamou o grupinho da escola, porque ela quer ir com eles, né? Aí eu falei assim, a Rania fica comigo, a Raíssa pula um pouco, mas ali, sem atrapalhar você vai se divertir com a tua amiga. Só que aí a gente tava indo, gente, a gente tá em Itajaí e é em Balneário, né? Mas é tipo assim, é um bairro, né? Como se fosse a distância de um bairro de Curitiba. A gente chegou ali em 15 minutos, é muito pertinho. Pra quem não tem noção aqui como é, né? E daí a gente indo, gente, e tem uma rua em Itajaí que chama Avenida do Estado. É tipo aquela principal zona, assim, tem 4 pistas largas, e tem, assim, a cada 2 quadras tem aquela lombada elevada, ou tem um sinaleiro, e ela é de ponta a ponta com radares que você não pode passar de 50 por hora, né? A gente já pegou multa de ter passado de 50, tipo 56. Você recebe a multa. Então, assim, não dá pra passar. Então, é um lugar que os carros andam, gente, a 45 km por hora. Apesar de ter as 4 pistas, ser amplo, ser tudo, aquela avenida toda, todos os carros andam a 45, mais ou menos, quilômetros por hora. E na nossa frente tinha um carro, um Jeep. E eu dou distância dos carros, né? Não fico assim colada. Aí eu tava de uma distância desse Jeep e tal, e gente indo, o carro da frente indo devagar, e nós devagar também. Gente, quando a gente passa uma lombada, mas foi uma coisa tão assim que depois eu vi que era uma mulher, né? Eu tenho, assim, só cabia 2 coisas na minha cabeça de ter acontecido aquele acidente. Ou se ela tivesse tido um mal súbito, ou ela olhou no celular. Por quê? São 4 pistas, então eu tava na pista aqui da ponta e ela também. Então, ela tava indo e eu indo aqui. Daí, daqui a pouco, gente, quando eu vejo, tipo assim, não tinha carraiada de nada. Quando eu vejo aquela mulher, ela vai assim, agora eu sei que é mulher, né? Ela sobe na calçada e dá no poste, pau, com tudo no poste, aquele poste vem caindo assim, e o meu carro indo.
E o poste vem caindo e ele caiu numa árvore e tombou para a calçada. Olha isso. O poste vinha caindo, a gente assistindo tudo, a gente viu tudo. E aquele poste vindo, tombou na árvore e foi para a calçada, não tinha nenhum pedestre, nada, graças a Deus. E aquela rua andando, daí a Rania falou, mamãe, vamos parar, quando a gente viu que era uma mulher, que dela já começou a chorar na hora, né? Aí eu tentei parar, porque balneário é assim, às vezes as ruínas ou ela só desce ou ela só sobe, elas vão para outros lugares, não é tão fácil, né? E daí a rua seguinte não descia para eu dar a volta nem a outra, daí eu falei, filha, não vou descer, porque daí nós vamos nos perder muito. Mas a gente queria ter parado, voltado ali, acalmado a mulher, né? Mas daí na hora a gente falou, meu Deus, que livramento. Livramento de ter aquela árvore, livramento da distância que a gente estava, livramento de tudo, sabe? O carro ficou bem destruído, a frente inteira do carro ficou destruída, já começou a escorrer bastante coisa do carro, sabe assim, foi feio, foi um acidente feio. O poste caiu, enfim. E nós só agradecemos a Deus, né? Ainda tava com a amiguinha da Raíssa no carro. Vocês imaginem, né, gente? A gente não tem noção. E daí depois, a gente tava cantando, a gente tava se divertindo no carro. E daí eu falei assim, vocês vejam, né, meninas? De uma hora para outra. De repente, boa noite para as mulheres que estão chegando, tá? De repente, de uma hora para outra, a vida da gente muda. Aquela mulher, sei lá, ela poderia estar vindo de um lugar, indo para algum lugar, a vida dela poderia estar bem tranquila. De uma hora para outra, ela se viu ali, num acidente, num nervoso, sabe, eu deveria estar muito preocupada com alguma coisa, eu não sei, gente. Eu sei que é assim, de uma hora para outra, a vida da gente dá uma guinada e a gente fala, meu Deus, né? Aí respiramos, aí faltava mais uns 2 quilômetros para chegar, eu falei, tudo bem, agora vamos, obrigada, Senhor. E elas conseguiram aproveitar e foi bem legal. Mas assim, dou glórias a Deus pelo livramento, dou glórias a Deus por Ele cuidar de tudo. E quando a gente fala cuidar de tudo, meninas, é de tudo mesmo, sabe? Peça para o Senhor, a gente pede todo dia, né? Igual a gente fala assim, pede todo dia, às vezes parece até uma coisa fica meio automática, né? Ai, Senhor, guarda o meu dia, guarda os meus caminhos, me proteja, dá ordem aos seus anjos para me livrar de todo mal. E o Senhor livra. E o Senhor livra. Tantas vezes Ele livra e a gente não vê, mas hoje a gente viu diante dos nossos olhos. Sou grata por isso e falo, meu Deus, né? O Senhor é bom. Ele é bom o tempo todo. Então, nunca deixe de iniciar o seu dia sem pedir a Deus. É tão rapidinho, meninas. Não exige da gente uma vestimenta diferente, não exige da gente um lugar especial, não exige da gente nada, exige da gente lembrar dele, colocar ele como centro, como principal. Amém mesmo. E pedir a proteção dele. Tá bom, meninas? Então, que a gente possa sempre usar dessa proteção de Deus que está a nosso favor, e daí de repente a gente vê, né, assim, de olho físico as coisas. Então sou muito grata a Deus por isso. Mas eu ia falar para nós orarmos e eu me lembrei disso, de ser grata. Então vamos orar para iniciar. Ó. Olha lá, uma vez estávamos indo na faixa e tinha um caminhão na frente e do nada 2 rodas. Meu Deus, que perigo. Do caminhão soltaram e começaram a vir na nossa direção. Meu marido só disse, Jesus! E as rodas desfiaram. Olha que coisa linda. Eu acredito muito, muito nisso, né? O Senhor faz essas coisas mesmo. A gente clama o nome poderoso dele e ele salva. Então, não tem preço, né, meninas? A gente andar com esse nosso Deus maravilhoso. Então, eu quero orar pra gente iniciar o nosso devocional e ver qual é o maná que ele tem para nós hoje, né? Lá no Antigo Testamento, Deus mandava o maná, o alimento para aquele povo no deserto todos os dias, era o maná do dia. Não adiantava guardar, porque ele apodrecia. Então era o maná daquele dia, né? Hoje nós vamos receber o maná do dia para nós também. Então abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, pensa em Deus, se conecta com ele, tá bom? Pai, muito obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada pelas mulheres que estão aqui, Senhor, e aquelas que vão ouvir depois.
Nós pedimos pedimos que o Senhor esteja aqui presente, como o Senhor já está, e que haja com liberdade. Te agradeço, Deus, profundamente pelo livramento de hoje. A gente não tem nem noção do que poderia ter acontecido. Glórias a Deus, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para trabalharem em nosso favor o tempo todo. Abre o nosso entendimento, abre os nossos sentidos. Nós estamos aqui, Senhor, livres e abertas para te ouvir. Para te ouvir a tua voz com clareza, ouvir a tua direção, porque somos mulheres que obedecem a sua direção. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém? Então vamos lá. Vamos pegar, esse é o nosso livro, tá? Para aquelas que estão entrando nos nossos grupos agora, estão nos acompanhando agora, para aquelas que estão aqui pela primeira vez. Esse ano todo nós vamos fazer a leitura deste devocional, Promessas de Deus, Depósitos no Banco da Fé. O autor é Charles Spurgeon, ele é considerado príncipe... Me fugiu a palavra? O príncipe dos conselheiros, mas não é isso não. Dos pregadores. Ele é muito profundo no que ele fala, ele é meu Deus do céu, um conhecedor assim da palavra e das coisas de Deus. Teve uma vida íntegra diante do Senhor, um testemunho maravilhoso e é muito respeitado, né? Então nós estamos lendo o livro dele, sempre com a direção do Espírito Santo, que é lindo, que traz toda essa profundidade e essa oralidade dele, um pouco mais difícil, do Charles Spurgeon. Ele traz para nós, ele traz a revelação para nós de uma forma prática, de uma forma prática que a gente entende no nosso dia a dia. Isso é maravilhoso. Então vamos lá. Hoje é dia 7 e o título do devocional de hoje é O Lugar Mais Seguro. Eita Jesus, lindo! E o versículo sugerido está em João, capítulo 10 e versículo 28. João 10, 28 diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós cremos na segurança eterna dos santos. Primeiro, porque pertencem a Cristo, e ele jamais perderá as ovelhas que comprou com seu sangue e recebeu de seu Pai. Segundo, porque ele lhes dá a vida eterna, e sendo eterna, é de fato eterna, e não pode haver fim para o inferno, para o céu e para Deus. Se a vida espiritual pode extinguir-se manifestadamente, não se trata de vida eterna, e isso exclui efetivamente a possibilidade de um fim. Observe adiante que o Senhor diz expressamente: jamais perecerão. Enquanto as palavras tiverem significado, isso garante aos cristãos que eles estão livres de perecer. A incredulidade jamais obstinada não pode arrancar tal significado dessa sentença. Então, para completar o assunto, ele declara que seu povo está em sua mão e desafia todos os seus inimigos a arrancá-los dali. Certamente, é coisa impossível até mesmo para o demônio do inferno. Devemos necessariamente estar seguros quando acolhidos pelo Salvador Todo-Poderoso. Que descartemos o medo carnal, assim como a confiança carnal, e descansemos pacificamente na concha da mão do Redentor. Vou ler esse finalzinho de novo, olha que coisa mais linda. Que descartemos o medo carnal, assim como a confiança carnal, e descansemos pacificamente na concha da mão do Redentor. Quer lugar melhor para estar, gente, do que na concha da mão do Redentor? Que lindo! Antes de conversarmos, vamos ler o versículo-chave? Eu acho que você está com a sua Bíblia aí, porque você já sabe quando a gente faz o devocional, todas as vezes que nós pudermos, é muito importante estar com a Bíblia, porque é ela que transforma, ela que salva, ela que liberta, ela que limpa a gente de dentro para fora, ela que traz a verdade, ela que mostra aquilo que estava escondido, ela que traz a luz. Ela é a verdade imutável, certo? É ela, poder de Deus.
Nós vamos em João 10, 28. João é o 4º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos é o 5º. Mateus, Marcos, Lucas, João, 4º mesmo. Mateus, Marcos, Lucas e João, do Novo Testamento, tá? Então, nós vamos lá no Novo Testamento e vamos encontrar João. Vai lá no livro de João, capítulo 10 e versículo 28. João 10, 28 diz assim. 10, 28. Aqui. Diz assim. Eu vou ler a partir do 25, tá? Pra gente pegar um pouquinho mais do contexto, tá bom? Eu já lhes disse e vocês não creram em mim, respondeu Jesus. A prova está nas obras que eu faço em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Olha que perigo, quem não crê no Senhor é porque, ele está dizendo aqui, se você não crê em mim é porque você não é minha ovelha. Boa noite, meninas, boa noite. Oi, Val, tudo bem? Cal, Karina, as mulheres que estão chegando aí. O Senhor está dizendo assim, ó, se você não crê em mim, você não é minha ovelha. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me obedecem e creem em mim. Então, se nós não estamos crendo no Senhor, há um sinal de alerta muito grande aí, tá? A prova está nas obras que eu faço em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Versículo 27. As minhas ovelhas reconhecem... Aí, ó, eu nem sabia que vinha isso na sequência. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Agora o 28. Eu lhes dou vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Porque meu Pai me deu todas elas e Ele é mais poderoso do que todos. Por isso, ninguém pode arrancar nenhuma delas da minha mão. Eu e o Pai somos um. Olha que lindo. Eu e o Pai somos um, ninguém arranca minhas ovelhas de mim. E se você não crê em mim, não me conhece, não é minha ovelha. Pronto, falei. Só faltou o Senhor falar isso no final, né? Pronto, falei. Então, meninas, o devocional de hoje está falando assim para nós. Se está escrito na palavra que nós não pereceremos, ou aqui no nosso devocional, o 28, eu vou ler aqui na nossa nova Bíblia Viva, diz assim, ó. Viu? Você que quer saber da Bíblia, meninas, vocês podem me perguntar. A pergunta que mais amo responder é essa e mando foto da Bíblia que tem, digo aonde que dá para comprar, porque, olha, Bíblia é investimento, tá? Então, olha lá, no 28 diz assim. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos, porque o meu Pai me deu e todas elas, e Ele é mais poderoso do que todos, por isso ninguém pode arrancar nenhuma delas da minha mão. Então, meninas, o Senhor está falando assim, olha só, tá? Primeiro, ali em cima ele está falando, se vocês estão duvidando de mim, se vocês não conseguem crer em mim, é porque vocês estão distantes de mim, pois já não reconhecem a minha voz, já não enxergam o que eu faço, então eu já nem posso falar que vocês são minhas ovelhas. Porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor, o seu pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas as obedecem. Tá bom, gente? Então, o nosso pastor, o nosso primeiro e mais importante pastor é Jesus. Ele é o nosso bom pastor. Então, se nós estamos com muitas dúvidas o tempo todo, se a gente tá o tempo todo questionando, se a gente tá, você sabe o que eu tô falando? Trate de recalcular a rota, de se aproximar do Senhor, de fazer a leitura da palavra, de purificar a sua mente, de mudar seus hábitos, para que você volte para o aprisco do Senhor, certo? E ele tá falando, e as minhas ovelhas eu cuido, e ninguém vai tocar nelas. Olha que coisa linda. E ninguém vai tocar nelas. Por quê? Porque eu sou um com meu Pai. E ninguém é mais poderoso do que a gente. Nem mesmo o diabo. Nem mesmo o diabo. Ah, mas e Jó? O que aconteceu na vida de Jó? O que aconteceu na vida de Jó foi o que Deus permitiu que acontecesse. Até onde Deus permitisse que acontecesse. Nada mais, nada menos.
né? O diabo, ele anda na coleirinha de Deus. Ai, Lara, então por que tem tanta coisa errada no mundo? Então por que isso? Por que aquilo? Porque as pessoas têm livre arbítrio. As pessoas têm livre escolha. Aí eu sei que é errado roubar. Ah, Deus vai descer aqui, vai me segurar se eu quiser roubar alguma coisa? Não, ele me dá o livre arbítrio, eu faço o que eu quiser. Eu sei que é errado matar. Ai, mas se eu for ali na esquina e matar alguém, ai, aonde que Deus estava? Deus estava no mesmo lugar que ele sempre teve. Ele não mudou nada. Inclusive, ele não mudou a criação dele de nos dar o livre-arbítrio. Então, nós temos que parar com essa questão de ficar, então aonde que Deus estava, que tá assim, que tá assado. Gente, Deus está onde ele sempre esteve. Nós é que ficamos oscilando para lá e para cá. Nós é que ficamos mudando para lá e para cá. Nós é que ficamos pulando de galho em galho. Certo? Josi, a versão bíblica que a gente lê é a Nova Bíblia Viva, tá? Nova Bíblia Viva. Ela tem uma versão, se você conseguiu acompanhar aqui, a leitura dela é mais assim, pro dia a dia nosso, é uma leitura mais prática, é uma leitura de fácil entendimento, tá? Se você colocar aí no Google, Nova Bíblia Viva, tem várias capas diferentes, agora tem várias lindas e não é uma Bíblia cara. E eu tenho certeza que todo mundo consegue entender a palavra de Deus nessa versão. Então, meninas, nós precisamos entender isso. Tem muitas coisas que a gente fica, por que não? Não é porque que Deus nada. É porque as pessoas têm um livre-arbítrio e estão fazendo besteira com isso, né? Eu posso todas as coisas, mas muitas coisas não me convêm. Não é isso que está na palavra? Muitas coisas não me convêm. A decisão dessas muitas coisas, se eu vou fazer ou não, é minha e é sua. E o Senhor não vai interferir nisso. Certo? Mas o que ele diz e ele promete é o seguinte: se você está comigo, se você ouve a minha voz, se você segue o que eu mando, se você obedece, se você guarda os caminhos, se você tem valores, se você tem princípios e são todos eles ligados a mim, eu te protejo, eu te guardo, não te faltará nada e você não morrerá nas mãos de ninguém, porque ninguém pode tocar em você, nem mesmo o diabo. E por isso que nós não precisamos ter medo. Por isso que nós não precisamos deixar que o medo tome uma proporção muito grande, que a ansiedade tente nos devorar, entende? Porque nós estamos na concha da mão do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. E se nós estamos nesse lugar, nós estamos no lugar mais protegido do mundo. Do mundo. Sabe? Os homens podem criar várias coisas, né? Os homens com muitos recursos, com muito dinheiro, eles podem construir bunkers e tudo mais. Nenhum desses lugares é mais seguro do que ele estar na concha da palma da mão do Senhor. Nenhum lugar. Sua casa pode estar cheia de câmera, pode estar com segurança particular, pode ter ronda monitorando o tempo todo. Nem esse lugar é mais seguro do que na concha da mão do Senhor. Por quê? Porque isso que eu falei pode até te dar uma segurança física, mas e a sua segurança emocional? E a segurança da sua alma? Quando estamos na concha da palma da mão do Senhor, Ele cuida da nossa segurança na plenitude, da nossa segurança física, da nossa segurança emocional, da segurança das nossas almas, da nossa alma, né? Dos sentimentos. Sabe? É o melhor lugar. Só que para isso, a gente tem que estar no lugar de dependência. A gente tem que abrir mão do livre-arbítrio, porque daí eu não vou escolher mais qualquer coisa. Eu não vou escolher o que eu quiser, não. Eu vou estar de acordo com a palavra do Senhor? Sim, ok. Está de acordo com a palavra do Senhor? Não, então não quero. Por mais que aparentemente pareça ser bom. Entende? E quando nós entendemos essa promessa do Senhor e entendemos quem é o nosso Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele é imutável, e Ele faz questão de cumprir a palavra dEle, e a gente tem certeza de que nós estamos
na palma na concha da palma da mão do Senhor, a gente não precisa andar temerosa o tempo todo. A gente não precisa andar insegura o tempo todo. A gente não precisa ficar ansiosa pelas coisas. Já falei para você sobre isso, que às vezes a gente tem um medo e tá tudo bem, gente, faz parte, porque, né, nós somos humanas, porque nós temos preocupações, nós temos, né, muitas coisas, mas esse medo não pode tomar uma proporção grande, esse medo ele não pode tomar conta da gente, entendeu? As nossas emoções, às vezes a gente sai de si, às vezes acontecem coisas, né, que tiram a gente, mas logo a gente tem que voltar, tem que retomar e lembrar que o nosso lugar mais seguro é ali, no centro da vontade do Senhor. Um lugar de dependência, um lugar de obediência. Sabe? E parar muitas vezes de brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus não é uma brincadeira. As coisas do Senhor não é uma brincadeira. Não. É bem séria. E nós precisamos entender isso, essa seriedade e viver essa vida prática de obediência, de busca, de intimidade, de quem conhece a voz do seu pastor, de quem tem um coração ensinável porque obedece a voz desse pastor, de que confia. Vocês entendem que tá tudo ligadinho, né? Se a gente obedece é porque a gente está confiando, e se a gente está confiando, a gente está seguro, e se a gente está seguro, o medo já não tem lugar. Vocês estão entendendo que é uma cadeiazinha assim? Uma coisa vai dependendo da outra. Agora, se a gente começa a abrir mão de uma coisa, já abre da outra, já abre da... Pronto. O negócio parece que desanda, né? Então, nós precisamos mesmo estar ali, no centro da vontade do Senhor, na intimidade, na busca, na oração, na adoração, no estilo de vida, em tudo, que as pessoas olhem para nós e vejam primeiro Jesus, né? Através de nós, da nossa fala, das nossas atitudes, de tudo. E daí nós descansamos porque estamos no lugar mais seguro, que o inimigo ele só vai até onde o Senhor permite. Amém? Se nós não ficamos dando brecha, né? Por aí o tempo todo. Não é verdade? E que bom que é ter esse lugar. Que privilégio para nós é conhecer esse lugar. Você imagina quantas pessoas estão por aí. Agora para pensar comigo um pouquinho. Você imagina quantas pessoas estão por aí e não conhecem esse lugar seguro? Não conhecem. Não conhecem, não desfrutam, não descansam nesse lugar. E estão aí buscando, procurando e vão passar uma vida buscando e procurando e não vão encontrar. Em ninguém e em nada. Que nós possamos encontrar esse lugar seguro. Que nós possamos querer estar nesse lugar seguro. Como é importante a gente querer estar nesse lugar seguro. Porque quando a gente quer, a gente vai lá e faz, não é verdade? A gente vai lá e faz. Que a gente venha querer estar nesse lugar. Amém, meninas? Amém? Existe um lugar seguro. Existe um lugar de proteção. De uma proteção completa. E nós escolhemos estar lá ou não. Através do nosso posicionamento. Certo? Então, meninas, que definitivamente a gente venha permitir que o Senhor seja o nosso pastor, nosso bom pastor. O pastor, ele diz para a ovelha, vem para esse pasto, sai desse pasto, tá muito sol, vamos sair do sol, você precisa de sol, vamos pro sol, tá na hora de abaixar teu pelo, vou podar um pouquinho, vamos alimentar, já tá bom, vamos lá beber água, né? A ovelha, ela precisa de cuidado, ela é bobinha, a ovelha é bobinha. Se ela ficar por conta dela mesma, ela morre. Entendeu? Ela é bobinha, ela precisa ser cuidada. A ovelha é um animal que precisa ser cuidado, precisa ser direcionado. E quando o Senhor nos compara com ovelhas, e Ele como pastor, Ele está dizendo para mim e para você isso. Ei, você precisa ser cuidada.
você precisa ser direcionada. E eu sou essa pessoa que estou aqui para te cuidar e para te direcionar. E o cuidado do Senhor é o tempo todo, é 24 horas. E o direcionamento dele é sempre certo. Que pastorzão que nós temos, né? Que pastorzão que eu e você temos. Então nós precisamos realmente conhecer cada vez mais a voz dele, amar a voz dele, ter prazer em obedecer ele. Amém? Porque assim como a ovelha, se ela ficar desgarrada ou ficar sozinha, ou ela é tragada pelo inimigo, ou ela morre, porque ela não sabe se cuidar. Tá bom? Às vezes, né, a ovelha que escapa, ela acha que ela pode se cuidar. Enganada, coitada. Às vezes a gente acha que a gente pode pelas nossas próprias forças, né? A gente acha que a gente pode por nós, porque afinal, né, minha vida tá tão bem resolvida, eu já tô assim estabilizada financeiramente, já tá tudo bem comigo, então posso ir pelas minhas próprias pernas. Enganadas somos. Somos sábias quando somos dependentes do Senhor. Somos sábias quando decidimos entrar neste lugar de proteção. Amém? Amém, meninos? Hoje é dia de nós tomarmos essa consciência e essa decisão, se queremos mesmo ser pastoreadas por Jesus. Sim, a gente precisa fazer essa pergunta para nós. Larissa, você quer mesmo ser pastoreada por Jesus? Você vai obedecer tudo que ele te pedir? Você vai abrir mão daquilo que ele pedir? Faça essa mesma pergunta para você. Estou disposta a ser pastoreada por Jesus? Certo? Vamos fechar os olhos e orar, meninas. Precisamos orar. Tá bom? Eu quero muito que você se concentre. Quero muito, eu também aceito. Eu aceito 1000 vezes. Eu sempre vou aceitar. Deus me livre de ficar desgarrada, Senhor. Se algum dia eu estiver colocando assim, ó, um pelinho meu pra fora, o Senhor trata de juntar, pelo amor de Deus, né? Eu quero orar, meninas, eu quero que vocês orem daí também, porque o Senhor, ele fala comigo, eu sei que ele fala e eu ouço ele é meu pastor, eu ouço ele, mas ele fala com vocês também, e vocês também ouvem ele, porque vocês também são ovelhas dele. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigada pela palavra de agora. Obrigada por essa direção. Obrigada porque o Senhor é o nosso bom pastor. Sim, Senhor, nós somos ovelhas muitas vezes indefesas, ingênuas, Senhor. Ingênuas por acharmos que podemos fazer tudo e que podemos ser isso ou ser aquilo, que eu sou dona do meu nariz. Não, Senhor, nós não somos donas de nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Te amamos de todo o nosso coração, alma e entendimento, com a nossa força, com tudo que é em nós. E cada uma aqui que decidir com consciência, não por emoção, mas esse momento agora, com racionalidade, sabendo o que você está pensando agora. Se você quer ser pastoreada por Jesus, você fala aí de onde você está. Jesus, eu aceito e eu quero ser pastoreada pelo Senhor. O Senhor é o meu bom pastor. Espírito Santo nos ajuda a ouvir a voz desse pastor com clareza, nos dê resiliência para a gente conseguir obedecer todas as direções do nosso bom pastor. E nos mostre esse lugar de descanso, onde nós podemos ir todas as vezes que precisarmos, esse lugar seguro. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus, pelo privilégio que é te conhecer. Pelo privilégio que é experimentar das tuas verdades. Tem tantas pessoas, Senhor, por aí, perdidas, que não te conhecem, Senhor, que te conhecem só de ouvir falar lá de longe. O Senhor é um Deus de perto, o Senhor não é um Deus de longe. O Senhor é um Deus de perto. Obrigada, porque mesmo diante da tua grandeza absoluta, infinita, o Senhor é o alfa e o ômega. Ainda assim,
o Senhor escolheu habitar aqui, dentro de nós, falhas, pecadoras. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, a palavra que o Espírito Santo deu para nós essa semana agora é uma palavra que não é fácil. A palavra que veio para mim é assim, resgate. E o Senhor e a direção foi de nós termos um olhar essa semana diferenciado. Esse resgate não é interno, não é meu e seu. Apesar de que a gente pode até ter algumas coisas para resgatar dentro de mim e de você. Mas a palavra da semana para nós hoje é resgate. Para a gente ser intencional, racional, em ter atitudes intencionais para resgatar alguma alma perdida. Me veio assim muito forte, meninas, de que tem almas gemendo e clamando, muitas vezes sem som, aqui dentro, clamando e gemendo, procurando algo que elas só vão encontrar em Jesus. E eu e você somos o canal para isso. Eu e você somos instrumentos para isso. Então, que nessa semana o Senhor abra o nosso olhar absurdamente para que eu e você possamos agir com intencionalidade para resgatar alguma alma para o reino de Deus. Amém? É um desafio, meninas. Eu disse que não é fácil. É um desafio. Mas se o Espírito Santo trouxe, é porque tem alguma alma por aí que Ele quer resgatar. E se for perto de mim, eu não quero que passe batido por mim. Se for perto de você, que não passe batido por você. Que você esteja sensível, conectada, antenada, ligada com o Espírito Santo de Deus que habita em você. Que Ele te dará as palavras de conhecimento. Amém? Alguma alma precisa ser resgatada essa semana, meninas. E que nós sejamos instrumento desse resgate. Amém? E que privilégio para nós. Só que daí depois você tem que vir contar aqui, tá? Depois você tem que vir compartilhar, você tem que vir contar e nós vamos celebrar juntas. Amém? Presta atenção. Tá bom, meninas? Eu acredito que era isso. Eu me sinto assim em paz quando eu tô fazendo devocional. Boa noite, gente. Olha, que lindo, que bom, né, Ju? Confirmando aqui para nós. Quando eu tô fazendo devocional, meninas, e as coisas vêm fluindo aqui, e daí quando eu vou pro momento da oração, é tão assim, eu comento com vocês, porque vocês também podem passar por isso, tá? E talvez o seu modo seja parecido com o meu. Às vezes vocês veem que eu oro, e daí eu falo, vamos orar de novo, é porque eu ainda não, o meu espírito ainda não aquietou, entendeu? Igual hoje, por exemplo, a gente orou, eu tava com um grito aqui dentro de mim, a gente orou e agora o meu espírito aquietou. Então eu entendo. Amém, Jesus, amém. Ai, obrigada. É tudo que eu quero ser nessa vida. Instrumento de Deus na vida de vocês, de quem Ele colocar perto de mim, das minhas filhas, do meu marido, dos meus. Eu quero isso. Eu quero isso dos meus alunos, de quem chegar perto de mim, né? Então, e eu sei que você também é assim. E agora o meu espírito aquietou, mas ele estava com um grito aqui dentro de mim. E eu acredito que seja de almas que estão por aí gritando. Algumas gritando mesmo, audivelmente. Outras gritando aqui dentro. E se o Espírito Santo deu isso, é porque nós estamos sensíveis para ouvir. E nós somos obedientes, meninas, tá? Nós estamos aqui juntas. Às vezes, se você se deparar com alguma coisa essa semana que você não sabe nem assim, meu Deus do céu, tentei ouvir o Espírito Santo, não consegui, mas eu sei que essa pessoa, você procure a mim, você procura as meninas do núcleo, tá? Que estão aqui, que estão no grupo, você procure as meninas do núcleo e fala, olha, me ajuda, tô com essa situação, quero ser instrumento de Deus, você pode me procurar, nós estamos aqui para ajudarmos umas às outras. Tá bom, meninas? E que a gente possa ter testemunhos para contar a semana que vem, no sábado que vem. Tá bom? Deus abençoe, tá?
Deus abençoe. Deus abençoe a sua noite. Deus abençoe o seu domingo, a sua semana. Que você tenha uma noite assim, ó, que essa sua noite, para você que tá aqui agora, ao vivo, esse recadinho é para você que tá aqui, ouvindo agora, que a sua noite seja abençoada, que o seu sono seja reparador, que o Senhor abra sua mente enquanto você dorme, para que Ele mostre sonhos dele, sei lá, que você tenha sonhos de Deus, ou que você acorde com algum pensamento de Deus na sua mente. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher que eu costumo não sonhar, né? Eu costumo não sonhar. Eu não me lembro, todo mundo diz que a gente sonha, né? Mas então vamos reformular isso aqui. Eu sou uma mulher que eu costumo não lembrar dos meus sonhos, mas volta e meia eu acordo com um pensamento, com uma impressão, com algo, e eu sei que é o Espírito Santo que falou comigo, né, enquanto eu dormia, algo nesse sentido. Então presta atenção, às vezes você não vai lembrar do seu sonho, mas, ai que bom, Sidoca, você sabe, né, lá no nosso encontro eu falei que eu no da VV, no da Vero, eu falei que eu queria muito, muito, muito sonhar. Eu já pedi muito a Deus, meninas, porque eu sei que uma das formas que ele fala com a gente é através de sonhos. Eu já pedi muito, muito, mas não é a forma que ele fala comigo efetivamente, né? Então tá tudo bem pra mim, igual se não é com você ainda, mas começa a prestar atenção. Às vezes você acorda com uma impressão. Ixi, isso volta e meia acontece comigo. Eu acordo com um sentimento, eu acordo assim com o ímpeto de fazer alguma coisa, então eu sei que aquilo ali, o Espírito Santo estava trabalhando comigo de noite, porque antes de dormir, a gente entrega a nossa mente para o Senhor. Então a nossa mente está na mão dele. Tá bom, meninas? E a palavra da semana, não esqueça, resgate. Esteja atenta, abra os seus olhos, seja intencional e racional. Anda ali, ó, no tete a tete com o Espírito Santo. Imagina se cada uma de nós resgatar uma alma. Olha que coisa linda. Tá bom, meninas? Ai, que delícia, Andréia. Eu acho isso o máximo, tá? Eu acho isso demais. Então, que a gente possa ser agente, instrumento de Deus, de resgate. Tá bom? Olha, Deus abençoe, meninas. Eu amo a vida de vocês. Vocês fiquem em paz, que assim que vier a paz em mim, nas mulheres do núcleo, de qual horário nós vamos fazer o devocional. Ai, Marcinha, você tá aí, já chegou com as chaves. Acho que você vai ter que ouvir depois para poder marcar as outras, né? Ou a Sassá, a Val que estavam aqui, vão passando para você, tá bom? Mas vocês fiquem em paz, meninas, e ligadinhas no grupo. Quando nós tivermos a paz aqui e a certeza de qual horário nós vamos fazer, a gente vai comunicando para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Eu também amo você, Ju. Eu amo vocês, mulheres. Eu amo estar aqui, tá bom? Um beijo, ó. Isso mesmo, vamos pro culto amanhã. Eu vou, hein? Eu vou pra casa do Senhor. Você aí também, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até segunda, se Deus quiser. Amanhã, adorar o Senhor, tá? A gente vai ao culto para adorar ao Senhor, tá bom? Ó. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.